Fala, gente, beleza? Eu e o Renatinho de novo aqui para fazer mais uma Série, mais um resposta, episódio. mais um episódio da série Se o Seu Cachorro Fosse Santista, o que faríamos? E a pergunta é, a questão é, né? A questão veio da Marcela Rosa, tá? A Marcela mandou assim: tenho uma cachorra de porte grande, bem tranquila, mas de guarda, uma Rottweiler. Mas na hora do passeio, passou a não gostar tanto assim de bicicletas e motos e por isso começa a latir. Quando está dentro do seu território, late bastante quando motos e bicicletas chegam perto de casa, assim como pessoas. E agora levou isso para o ambiente externo também, porém apenas com motos e bicicletas. Obrigada. Então vamos falar sobre a Bora. Rottweiler da Marcela. Quer começar, meu bem? Não, pode começar. Bom, Marcelo, é o seguinte, você tem uma questão aí que é assim, eu imagino que sua cachorra fique no quintal, na parte externa de casa, né? Então, quando a gente acaba fazendo com que o cachorro fique mais na parte externa do que interna, a gente muitas vezes passa para o ambiente a responsabilidade de modelar o cachorro que a gente tanto que a gente tem. O que eu quero dizer com isso é, quando a gente trabalha questão de direcionamento, o que o cachorro deve fazer, a gente se torna referência e a gente mostra uma opção do cachorro que ele deve fazer perante os estímulos. Quando a gente deixa no ambiente sem supervisão, o cachorro passa a tomar as decisões do que fazer perante os estímulos. Como o seu cachorro, no caso, é de guarda, é cachorra, né? Como a sua cachorra, no caso, é de guarda, então ela fica latindo para pessoas que chegam perto do portão, moto, bicicleta, porque é isso que ela faz todos os dias. É por isso que ela fica no quintal, para fazer a guarda da casa. E aí, o fato dela levar para a rua, ela só replica aquilo que ela faz dentro de casa. Então, fica confuso para o cachorro entender que dentro de casa é bacana latir para todos esses estímulos e na rua é proibido fazer isso. Fica confuso para o cachorro, principalmente quando a gente não tem um papel importante de liderança, de referência dentro de casa, de trabalho com o nosso cão. Precisa entender, na verdade, o que o Thiago falou sobre essa questão da sua cachorra fazer o papel de guarda. Se o objetivo de vocês é que ela faça o papel de guarda e por isso ela fica na área externa, de repente, de frente para passagem de pessoas e automóveis na rua, saber se é o que vocês querem, né? Ou se realmente ela tá lá por ela ser uma cachorra grande. O fato é que ela está exposta a todos esses estímulos externos e está tendo as reações que ela acha que ela deve ter, que ela acha né, que ela deve ter perante esses estímulos, né? Então a gente tem que mostrar para ela o que a gente quer que ela faça diante desses estímulos, né? Mas a gente fazendo isso fica um pouco complicado a gente o cachorro estar sem supervisão durante uma boa parte do tempo, né? Por isso que é importante entender muito bem como é que você vai construir a rotina dessa cachorra, os direcionamentos que você vai dar para ela. Então a gente vai responder se o seu cachorro fosse o nosso, o que a gente faria, né? Pensando que a gente está focado em resolver essa reatividade, né? Quando a gente fala reatividade, a gente está falando do cachorro reagir a movimentos, estímulos, pessoas, bicicletas, tudo isso é estímulo, né? Então a gente vai falar em cima disso, tá? Então, se o seu cachorro fosse santista e a gente quisesse resolver esse problema do latido para tudo, a primeira coisa que eu faria era não deixar ele exposto a um ambiente externo, tá? Tipo, solto, livre no quintal, com acesso a isso, né? Eu preciso tirar esse acesso dele primeiro, porque se eu deixar, ele vai ficar todos os dias se condicionando a isso. O cachorro aprende com condicionamento. Tudo que ele fizer todos os dias é o que ele vai aprender que tá certo, porque ninguém deu outra opção para ele, né? Então, a primeira coisa que eu faria era dar outra opção de vida para ele que não ficar exposto aos estímulos, né? Assim, a nossa visão, a gente respeita, ó, claro, é cachorro de cada um. Se a pessoa quer um cachorro de guarda, beleza, que tenha. Eu não deixaria ele lá de fora por essas questões de relacionamento meu com o meu cachorro. Eu preciso que ele me tenha como referência para saber o que fazer. Então, eu evitaria. Passeio. Qual é o equipamento que você usa? No caso aqui do Bangalô, o Santista usa Prong Collar e iCollar. Então,
eu consigo trabalhar com ele dentro de casa, mostrar o equipamento, como o equipamento funciona, o que traz de comunicação entre nós, e para que na rua simplesmente replica. Então, eu não sei qual equipamento que você faz. Se por acaso, dentro da sua rotina, dentro da sua vida, você acredita que sim, é necessário que o meu cachorro fique no quintal para fazer a segurança. Eu moro sozinho e eu preciso de um cachorro fazer segurança. Beleza. Então, foque no trabalho que você está tendo dificuldade, que no caso é passear. Então, veja o equipamento, se você usa guia unificada ou tipo aqueles enforcador de ferro. Eu aconselho você a usar para um collar, tem vídeo no YouTube do Bangalô referente a essa ferramenta. Qualquer coisa, manda mensagem para a gente, que a gente já te repassa alguns vídeos também. E aí, quando o equipamento estiver em mãos, colocar no cachorro e antes de sair para a rua, fazer um trabalhinho de guia para que o cachorro entenda qual é a posição dele quando a gente estiver caminhando na rua, né? Não simplesmente sair e achar que ele vai tomar as melhores decisões sem a gente ter mostrado o que ele pode fazer. Então, eu trabalharia com a guia para que depois ele aprendesse a caminhar. Claro que na rua vai ter muito mais estímulo, ele pode acabar tendo essas reações quando passa moto, passa pessoas e tudo mais, mas o equipamento que você vai estar vai ser muito mais fácil de você dar uma correção e relembrar ele aquilo que foi combinado no treino dentro de casa, o que realmente ele deve fazer. E aí, conforme você vai caminhando, vai vindo progresso. Mas vai ser algo trabalhoso, porque a todo momento ele está vendo esses estímulos e está tendo essa reação. Então, a gente tem que ser bem claro com o cachorro do trabalho com a guia, para ele entender que não, quando ele está com você, ele deve te respeitar e andar da melhor forma possível. Mais do que nunca, eu acho que aí você precisaria de equipamentos que te ajudassem com esse trabalho, né? Como a Preong, a Collar, enfim. Quando a gente fala sobre trabalhar o cachorro primeiro no ambiente interno, é porque a gente quer trabalhar focado, mas com ele, passar para ele tudo aquilo como deve ser, a questão da guia e tudo mais, para que quando a gente vá para a rua, a gente já tenha esse acordo entre nós, porque na rua vai ser muito mais difícil. Como você falou, né? Ela começou a latir para bicicleta e moto na rua. Amanhã vai ser para a pessoa, depois vai ser para o passarinho, depois porque a gente precisa, a gente não pode ficar instigando esse comportamento reativo dela, né? Então a gente trabalharia primeiro isso no ambiente interno, né? Usaria ferramentas que me ajudassem mais para eu fazer esse trabalho aqui de condução de guia com o cachorro em casa e depois eu ir para a rua e mostrar para ele que na rua a caminhada vai funcionar da mesma forma que a gente ensaiou dentro de casa, né? Então eu acho que você tem a primeira questão seria definir, né, o que você quer da sua cachorra, né? Pensar sobre essa questão da influência do ambiente externo no que ela tá apresentando como comportamento. E aí, trabalhar isso. De repente, não sei como que funciona a dinâmica da sua casa, mas de repente não deixar ela de cara pro portão, sabe? Para não ficar instigando sempre ela. E o treino, a gente pode, né, lendo assim mais superficial, não, é só usar um equipamento, fazer uma correção na caminhada. Mas assim, não adianta querer corrigir o cachorro. A gente tem que ensinar uma nova forma de caminhar para que depois a gente possa corrigir o cachorro. Do tipo, o treino de casa vai me favorecer nisso. Eu mostro uma alternativa, se ele fizer a alternativa errada, eu corrijo e relembro do que ele tem que fazer. Mas reveja o ambiente. Precisa ver como é que funciona, como é que é a sua dinâmica de passeio, né? A gente fala muito sobre a caminhada estruturada, na qual a gente trabalha todo o comportamento do cachorro antes dele sair, antes de pôr a guia, né? O cachorro, a gente trabalha com place, né? O cachorro se acalmar para pôr a guia, o cachorro se acalmar para sair de casa, o cachorro se acalmar para você abrir o portão, ele esperar você sair, você chamar ele para sair, ele se acalmar, e aí vocês saírem para uma caminhada na qual tem uma estrutura, né? O que é a estrutura? Você direciona ela, né? Então tem que ver tudo isso, como é que tá a sua caminhada, né? Se você está direcionando ela na caminhada, ou se ela está te direcionando, se ela está te puxando, porque. Né? E aí é que eu acho que as ferramentas vão te ajudar, principalmente porque sua cachorra é uma cachorra de porte grande, que vai ser muito mais maleável, muito mais justo, muito mais fácil a comunicação com ela na Prong do que numa unificada, por exemplo, para você, né, conseguir acertar esse seu time de correção, esse lance com ela da caminhada. Então, eu acho que você precisa dar uma olhada para essa parte da caminhada com mais foco nesse trabalho pré-caminhada também, e se vocês estão, de fato, fazendo uma caminhada estruturada ou um passeio sem que você dê as regras da caminhada. Na caminhada estruturada, por exemplo, o cachorro não fica livre, né?
para fazer xixi, farejar a hora que ele quer, né? A gente estabelece os momentos em que a gente vai dar essa liberdade para ele e depois a gente vai caminhar e ele vai nos acompanhar ali até o próximo momento que a gente resolver parar e dar um pouco mais de liberdade para ele. A gente também não permite interação de outras pessoas, a gente leva como um trabalho de caminhada meu e do cachorro, na qual eu vou dar as regras, os direcionamentos, advogando pelo espaço dele e não permitindo que ele tome as decisões e tenha as reações para tudo que acontecer em volta dele, como a bicicleta, como a moto. Né? Então, eu não vou, não é que eu vou trabalhar só na correção, eu não vou permitir que isso aconteça. O que eu quero dizer com isso? Você trabalhar no timing correto quando você for corrigir ou não permitir que ela tenha um comportamento de latir. Então, tudo isso são coisas que precisam ser olhadas com mais cuidado na caminhada, tá? De repente, você não sei o quanto como é essa caminhada de vocês, mas eu acho que isso é um ponto importante para você analisar, tá? Porque o trabalho de caminhada começa antes do cachorro na rua e tem essa questão da liderança aí na caminhada. E, assim, só para finalizar, mais uma vez, reveja essa sua dinâmica de espaço aberto para sua cachorra, vê o quanto realmente isso, dentro da sua vida, tá? É bacana, o quanto isso influencia na sua dinâmica com a sua cachorra. Cuidado para que o ambiente não se torne 100% da referência e você zero referência com o seu cachorro, porque em algum momento você vai ter que manusear, em algum momento você vai ter que alimentar, em algum momento você tem que controlar seu cachorro. Então, quando ele toma muitas decisões, é difícil o cachorro querer, tipo assim, nunca precisei de você, porque agora eu vou seguir suas ordens, entendeu? Eu sempre tomei as decisões no quintal o tempo todo, porque agora eu vou seguir suas ordens. Então, vê o quanto isso realmente influencia no seu relacionamento com a sua dog, tá? É importante a caixa, né? Também considerar aí, se você não tem possibilidade de supervisionar o seu cachorro o dia inteiro, a gente usa a caixa de transporte. Por quê? Porque quando eu insiro a caixa de transporte na vida do meu cachorro como um local onde eu direciono ele para estar tranquilo e relaxado enquanto eu não puder supervisioná-lo, eu estou dando uma regra, eu estou dando um direcionamento para ele e ele está confiando e tranquilo. Beleza, agora é para eu ficar aqui descansando porque ela não está aqui para dizer o que eu tenho que fazer. Então, essa é uma ferramenta que pode te ajudar muito, né? Eu sei que para um cachorro de grande porte, uma caixa de transporte acaba sendo um investimento um pouco mais alto, né? Mas talvez seja um investimento para a vida, tá? Em algum momento você não vai poder supervisionar ela e é importante que ela tenha um direcionamento do que ela deve fazer, né? Que é deitar e relaxar ao invés de reagir, né? Isso que a Renata tá falando é bacana. Eu confesso que eu não estava pensando nessa ideia, mas assim, apesar de ser um cão de guarda, né? Vamos supor que você tomou a decisão, não, realmente ela tem que ficar no quintal para proteger e guardar a casa. Mas assim, nenhum indivíduo consegue trabalhar 24 horas, sabe? Então, acho que a caixa de transporte entraria para ajudar na sua rotina de ter um momento do dia que sua cachorra, tipo, sabe, fica relaxada naquele modo, tipo, não estou no trabalho, um momento de folga para ela, para que ela possa relaxar, ter um momento dela tranquilo, para que depois que você libere ela da caixa, ela faça todo o trabalho que ela tem que fazer, que é guardar a casa. Então, pensar um pouco de equilíbrio, né? Um pouco de equilíbrio. Então, analisar seu contexto, sua rotina, seu ambiente, ver o quanto a rotina de hoje está funcionando e se fizer algumas alterações, o quanto isso pode ajudar você num simples passeio, numa simples caminhada que você quiser fazer com a sua cachorra. Certo? É isso. Se ficou alguma dúvida, você manda no e-mail para a gente, tá? Quem também quiser mandar pergunta aí para estar gostando da série, quiser mandar pergunta para a gente, fique à vontade. A gente não cobra nada para responder. A gente, claro, que vai respondendo na medida do possível, porque a gente também tem bastante coisa para trabalhar. A gente está trabalhando fazendo webinário junto com a Raquel da Educação Canina, tem uma série de coisas internas do Bangalô. Mas a gente está sempre aqui sentando e gravando esse vídeo. É bacana para vocês, é bacana para a gente, serve como estudo. Então, para quem quiser mandar e-mail para a gente, o e-mail é bangalowdoghostel@gmail.com, tá? Só colocar no assunto lá se o seu cachorro fosse o Santista. E aí descreva o máximo de informação que você tiver, rotina do seu cachorro, qual é o problema apresentado, quais problemas você está enfrentando com o seu cachorro, o máximo de informação, ou te tem alguma dúvida relacionada a algum assunto, é só mandar para a gente que a gente vem aqui conversar com vocês. Então, para a Marcela, eu queria resumir em poucas palavras, assim, para ficar bem. A questão do ambiente externo, de exposição demais ao ambiente externo, a caixa de transporte nos momentos que você não vai poder supervisionar, a caminhada estruturada, reveja passeio versus caminhada estruturada e ferramentas que te ajudem nessa caminhada.
Tá? Certo? Eu acho que é isso. É isso então, gente. Valeu aí, muito obrigado e já já nós volta.